Nunca se teve tantas e tantas informações na mão, mas eu não sei se é porque o povo está duvidoso, com tanta informação, ou se é porque as pessoas não estão tendo noção do que está acontecendo no mundo com a sua própria alimentação. Uma coisa eu posso lhe garantir, dizer que não tem nutricionista no mundo para nos alertar e os melhores profissionais, isso daí não é verdade. É verdade, tem muitos nutricionistas e bons nutricionistas para poder dar essa orientação para as pessoas. Que saudade de você, quanto bom tempo! Muito tempo, bom! Estou muito feliz de ver você, estou muito feliz de estar aqui com você como nutricionista e tive o prazer de receber essa criatura algumas vezes na minha vida, por onde eu passei, e sempre foi felicidade grande. Muito bom. Então, a questão do cálcio, como que você estava colocando, é importante dizer que o cálcio, onde ele deve estar no nosso organismo, principalmente nos ossos. Sim. Tá? E outra coisa que, em tese, eu posso até discordar um pouco com essa pesquisa, é porque o cálcio, ele é o mineral que é mais disponível na alimentação. Ele tem desde na alimentação vegetal, quanto na alimentação de origem animal. Então, a gente pode pegar um exemplo do queijo, que é rico em cálcio, leite, os iogurtes e também os vegetais verdes escuros. Tá? Mas praticamente toda a alimentação tem cálcio presente. O que acontece é que este cálcio, onde que ele vai principalmente fazer falta? Nos ossos. E existe uma grande cascata de minerais, hormônios e processos acontecendo no organismo para que este cálcio chegue aos ossos. Então, esse que é o grande detalhe, a gente entender quais são os problemas associados à falta de cálcio lá no sangue, né, que devem ser corrigidos. Normalmente, a suplementação de cálcio ela não é necessária. Ela é necessária em casos raros, como, por exemplo, se a pessoa tirou a glândula tireoide, que é onde tem a questão de hormônios envolvidos nesse processo de encaminhar o cálcio até os ossos, aí precisa realmente fazer uma reposição e repor também os hormônios que não estão acontecendo ali por conta da retirada da glândula. Então, nós vamos mexer em várias situações. Como nutricionista, o que me chama bastante atenção é o seguinte: se nos alimentos a gente encontra, quase todos os alimentos a gente encontra, na verdade, esse mineral, né? O que está acontecendo com a sociedade e o que nós precisamos alertar as pessoas, principalmente pai e mãe, para as crianças e futuros adultos? Por que eu quero tocar nesse assunto? Porque, assim, se a gente chega numa fase, digamos lá, dos nossos 40, 50 anos, mulheres que têm problema de tireoide e elas encontram essa deficiência, né? Significa dizer que tem um porquê. Mas por que uma pesquisa como essa mostra que tantas pessoas estão sofrendo dessa forma com o cálcio? Aonde é que está o problema? Aonde é que está? O que está acontecendo? É muita informação, é muitas dietas, é muita retirada de alimentos do organismo, muitos alimentos que são colocados para muitas vezes achar que aquilo é necessário e aquilo não é necessário, é a retirada, é a chegada de novos produtos, é a falta desse mineral nos alimentos. O que está acontecendo? Ótimo. O que acontece, quando a sua produção me chamou, falou, nós vamos falar de cálcio. Sim. Me interessou muito esse assunto. Eu imaginei, o que a gente menos vai falar é de cálcio. Porque o cálcio ele está disponível nos alimentos, principalmente. É uma condição rara suplementar cálcio para quem tem problema de tireoide, né, para quem retirou a tireoide, mas a gente vai falar de todo outro problema. Sim. O que mais a gente pode entender que é problema, Vanusa? Hoje a gente vive uma epidemia de baixa vitamina D. A vitamina D ela está envolvida no processo de distribuição de cálcio pelo organismo. E aí, por que a gente tem essa epidemia de vitamina D? A gente aprendeu a ter medo do sol. Tá? E a gente aprendendo a ter medo do sol, a gente passa a sempre andar coberto, né? Tá sempre muito vestido, e também a gente usa filtro solar, que é muito importante. É necessário, mas... ele é necessário dentro do contexto nutricional que a gente vive. Sim. Né? Só fazer uma pequena digressão. Por que a gente usa filtro solar? O principal indicativo para a gente utilizar é o consumo de óleos de grãos e de sementes,
que é rico em ômega 6, que vai mudar o nosso perfil de colesterol, que é o responsável pelo transporte da vitamina D pelo nosso organismo, né, pela transformação dessa vitamina D. E um colesterol alterado dentro de uma alimentação rica em óleos de grãos, por exemplo, óleo de soja. Este colesterol, quando ele sobe na superfície da pele para captar o raio UVB, para transportar essa vitamina D, ele pode queimar a pele. Aí mancha, aí faz as lesões. Você jogou, né? Você está falando algo aí muito sério. A vaidade está tomando... Mas não é só a vaidade. Se eu tenho uma alimentação pobre em ácidos graxos ômega 6, que são os óleos de grãos, preferencialmente as margarinas, eu não tenho esse processo de dano à pele iniciado. Então eu preciso ter uma alimentação mais rica em ômega 3 e, até parecendo fora do senso comum, eu preciso ter uma alimentação pobre em ômega 6, mas rica em gordura saturada. A gente aprendeu a ter medo. A gente aprendeu a ter medo de gordura saturada. Né? Você sabe que você falou num assunto que eu não sei se a população tem percebido, pelo menos aqui dentro da nossa capital eu tenho observado. Não sei se você que está todos os dias nos restaurantes de Teresina, buscando alimentação, você não tem observado. Mas você já percebeu que o peixe geralmente só vai para a nossa mesa próximo da Semana Santa? É verdade, a gente tem um péssimo consumo de peixe e também a gente tem tendência muito maior hoje em dia a comer o peixe que foi criado em cativeiro com ração. Que isso influencia na qualidade do ácido graxo que tem naquele peixe também. Olha só. Então, eu digo que às vezes a gente vai nos restaurantes, a gente observa alguns lugares e o peixe ele quase não existe naquele lugar. Quase não existe. É um prato, de certa forma, caro. Sim. Caro, né, para comer em restaurante, porque o restaurante sempre vai usar um peixe mais nobre, de uma pesca mais complicada, vai usar um filé. Então, o acesso, né, é difícil. Tem peixes mais baratos? Tem. Só que dá trabalho para comer, porque tem muita espinha, aquela história toda. E eu estou falando sobre isso porque eu quero também chamar a atenção da população que está comendo muito fora de casa. A pessoa, ela pode escolher melhor comendo fora de casa, principalmente nos restaurantes self-service, onde você tem a possibilidade de montar o prato do jeito que você escolher. Tá? Quando você vai para um restaurante onde já vem o prato pronto, tal, deveria ser um comportamento menos corriqueiro, ser mais eventual. Né? E aí, como eu estava te falando, essa questão da falta da vitamina D, ela pode comprometer. E o que acontece, Vanus? As pessoas falam assim, então vou suplementar a vitamina D. Né? Aí suplementa a vitamina D. O que pode acontecer? Muita vitamina D no organismo, e suplementada da forma equivocada, ela pode trabalhar essa questão da deposição do cálcio nas artérias e nos rins. Aí faz cálculo renal, faz calcificação de artérias. Por quê? Tentando resolver um problema, está provocando outro problema. Né? Então, como é que suplementa isso? Isso vai de pessoa para pessoa. Mas sempre que tem a suplementação da vitamina D, né, que deve ser na forma de colecalciferol, que é uma espécie de transformação que acontece no nosso colesterol para virar vitamina D ativa no nosso organismo, sempre que suplementar a vitamina D, tem que suplementar a vitamina K2. A vitamina K2 na sua versão MK7. Porque essa vitamina K2 é quem sabe, né, dar esse direcionamento para conduzir o cálcio para o osso. E onde é que está essa vitamina? Essa vitamina K2, ela está nos vegetais verdes, por exemplo. Né? E ela pode ser suplementada de forma manipulada também. Mas nos vegetais verdes a gente tem a vitamina K2. E aí a gente chama atenção também, quando a gente fala dos medicamentos, das vitaminas, que tem que ter a orientação dos profissionais. Né? É muito importante, porque não é porque é uma suplementação que não precisa de receita médica, que ela pode ser feita de qualquer maneira. Né? E aí, o nosso corpo, onde que ele tem que guardar o cálcio? Lá no osso. Mas se eu tenho uma deficiência de cálcio no meu sangue, aí onde que o corpo entende que tem cálcio? Vai para lá. Lá no osso. E aí, o paratormônio, que é produzido na glândula paratireoide, ele vai lá no osso trazer este cálcio para cá. E aí a gente tem um outro complexo que é produzido na tireoide, por isso que é muito importante a tireoide, que é a calcitonina, que tenta fazer com que esse cálcio seja reabsorvido.
Tá? Então, a gente tem absorção de cálcio no intestino e tem reabsorção de cálcio nos rins. E por que eu estou falando do intestino? Porque uma pessoa que tem um intestino ruim, um intestino que não funciona bem, ela vai ter deficiência não só de cálcio, ela vai ter deficiência de quase todas as vitaminas e minerais. Então, na maioria das vezes, o caminho passa por consertar o funcionamento desse intestino. Muito bom. Né? Nós temos aqui uma imagem de alguns alimentos que aqui estão. Sim. Alguns alimentos um pouco mais caros, né? Que e outros mais acessíveis. E outros mais acessíveis. E os mais acessíveis, muitas vezes, a gente percebe que eles passam em branco na hora da compra de algumas pessoas. Então, o que acontece? Você acredita que antes de eu te trazer para cá, eu passei no supermercado num dia de oferta, porque é o dia que você vê mais pessoas consumindo, e você acredita que eu estava lá só para observar isso? Então, geralmente o dia do supermercado que ele usa comercialmente, eu como publicitário também, a gente sabe desses calendários, é a quarta-feira que tem o hortifruti. Na terça-feira tem a carne, na quinta-feira tem outras ofertas e tal. E a quarta-feira, que foi o dia de ontem, é o dia que tem o hortifruti realmente mais acessível. E a gente observa que alguns produtos que aqui estão, as pessoas não consumem. Eu não vou longe não, a abóbora. A abóbora é excelente. Minha gente, a abóbora é maravilhosa. Tem cálcio, você sabe tem beta-caroteno. Isso, eu tenho observado também o próprio mamão. Mamão, né? Mamão, eu percebo que eles sobram até mais. Sim, a gente vê muito mamão estragado no supermercado. Sim, eu vejo muito. E aí o que me chama a atenção, porque existem outros alimentos mais caros, que a gente observa que algumas frutas mais caras, por exemplo, o brócolis é um pouquinho mais caro. A gente sabe que as nozes, né? Isso, elas são um pouquinho mais... Em algumas situações dizem que são mais caras, mas eu até acho que hoje a gente encontra de sempre se alimentar bem e economizar. Sempre foi o produto da época. Pois é. O produto da época, ele sempre vai ter o preço mais barato. Se eu quiser comer... maio, eu até vou encontrar, só que é caro. Sim. Só que no mês de maio vai ter outro produto na época que vai fazer essa oferta pra gente. Se nós fosse sazonal, a gente só teria acesso ao seu produto certa para o nosso organismo. Regula a nossa natureza. Agora, Júlio, deixa eu te fazer uma pergunta. As tais dietas, que a gente tem que continuar batendo nessa tecla. Sim. Tem gente que tira carne total, aí não coloca outro tipo de alimento, né? Tem gente que tira, não como verduras, não como verdura de jeito nenhum. Eu nunca vi, durante de um tempo para cá, as pessoas dizerem que não comem as coisas como elas têm falado nos últimos tempos. Isso é só uma percepção minha ou não? Não, é uma realidade. Né? As pessoas, elas têm acesso a muitos dados, né? Sim. Você ter acesso a dados não necessariamente ele é uma informação, e você começa a processar esses seus dados em cima do seu conhecimento naquele momento, e você cria uma informação que não necessariamente ela é verdadeira. Tá? Mas assim, a pessoa fala assim, eu não vou comer mais vegetais. Existem pessoas que não podem comer vegetais. Eu não vou comer mais carne. Existem pessoas que não podem comer carne. Eu não vou comer mais carne vermelha. Algumas pessoas não podem comer carne vermelha. Eu não vou comer mais camarão, porque eu vi que alguém passou mal, até morreu. Existem pessoas que não podem comer camarão. Mas isso não é a nossa realidade. São as exceções. E se você começa a montar alguma coisa em cima de exceção, as coisas ficam complicadas. Por exemplo, eu tenho uma briga, né, de muitas décadas com a obesidade. Já cheguei a pesar 180 quilos. Tá? E aí vai aquilo no meu organismo, né, tem uma realidade, né, que tem uma realidade de resistência à insulina, onde a presença do carboidrato refinado faz diferença nesse processo, que vai levar a ganho de peso, que vai levar a distúrbios metabólicos. Já a Vanusa, não.
A Vanusa pode comer carboidrato se ela não tiver nenhuma outra informação, como uma dislipidemia, que você não consegue ver visualmente, né, olhando para a pessoa. Mas você, como uma pessoa que a gente vê que tem uma massa magra adequada, que não tem sobrepeso, que tem vários aspectos de saúde, né, você pode comer de tudo. Né? E olha lá, para você ver. As pessoas dizem, você tem certeza que você tem hipotiroidismo? Uhum. Você tem certeza? Porque, Vanusa, eu também tenho hipotiroidismo e eu não estou assim como você está. Uhum. E aí você vem falando justamente sobre isso. Mas só que você certamente tem um auxílio médico. Sim. Que você suplementa corretamente, ou o T4, ou o T3, ou outro hormônio relativo à pouca produção que tem no seu complexo aí de transformação hormonal da tireoide. E tem todo um histórico, Sim. né? Você tem os seus pais, você tem toda uma história passada também, que isso influencia também. Influencia, e também, muitas vezes, o hipotireoidismo, ele pode estar relacionado a um diagnóstico de um desajuste no intestino, né? E muitas vezes, quando controla esse intestino, você organiza esse intestino, os sintomas do hipotireoidismo desaparecem, bem como a questão hormonal, ela se regulariza. Bom, e por que a gente sempre fala, quando a gente fala assim de cálcio, a gente lembra de osteoporose. Mas existe algo bem antes da osteoporose que está sendo muito falado, né? E que quando você vai fazer um exame, de repente você fica sabendo que você está com a osteopenia. 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 E isso tem mexido com a cabeça de muitos jovens. Sim. Né? O que acontece? Ó, se eu tenho deficiência de vitamina D, Sim. se eu tenho deficiência da vitamina K, se meu paratormônio está muito alto lá na minha glândula, se eu tenho uma pouca quantidade de fósforo no meu organismo, se eu tenho uma série de desorganizações, eu não estou deixando o cálcio chegar lá no osso. E quando eu preciso de cálcio, se eu não tenho ele disponível, eu vou tirar lá do osso. Então, esses quadros são reversíveis? São. Tanto a osteopenia quanto a osteoporose são quadros reversíveis. O que acontece? Que o osso vai ficando mais frágil. E quanto mais frágil eu tenho o osso, mais eu estou suscetível a uma queda, a uma fratura. Né? Então, isso é importante. Não é, eu tenho menos cálcio ou mais cálcio no osso. Não é isso, é a decorrência disso. Até né? situações piores podem acontecer. Pode levar à morte, por exemplo. A morte de você não poder mais Sim, andar. de não poder mais andar. Não poder mais ter os seus compromissos profissionais. Então, né? por exemplo, a mulher, depois que ela passa do período da menopausa, a mulher acima dos 65 anos, ela precisa, com o médico dela, ver se precisa de reposição hormonal, se precisa da reposição de cálcio. Sim. Aí faz sentido. Agora, aquela mulher que, por exemplo, a gente está acabando, a gente está mexendo com o nosso nutricionista de todas as formas, estamos sugando ele ao máximo que a gente pode para falar do cálcio. Então, assim, aquela mulher ou aquele homem, aquela pessoa que de uma certa forma não está ainda com osteoporose, se fizer uma prevenção, tiver esse cuidado, principalmente levando para os nossos filhos, né? Já estiver cuidando dessa alimentação logo desde cedo, provavelmente vai ser uma pessoa da terceira idade sem esse problema. Sim, a nossa velhice começa lá na primeira infância. Né? Então, a gente tem que ter sempre controlado, desde o primeiro dia do nascimento, dá para monitorar a quantidade de vitamina D no organismo, né? A quantidade de cálcio que está sendo ingerida, a qualidade dessa fonte de cálcio. A suplementação de cálcio ela pode ser perigosa, como eu te falei, pode levar à formação de cálculos renais, pode levar à calcificação de artérias, pode levar à formação de problemas de articulações. Então, não é simplesmente, eu vi ali o cálcio com vitamina D, vou tomar. Não é assim. É tudo com orientação médica. Precisa ter conhecimento. E tem que saber realmente. E existem exames que vão identificar também, né? Não é só clínico. Existem exames, né? Muitas vezes a gente pode iniciar, principalmente a questão dos minerais. Mineral, na maioria das vezes, você pode sempre suplementar. Tá? As reservas desses minerais é que vêm a partir do exame. Então, a gente, por exemplo, se eu dosar ferro no sangue, ele vai estar alto ou vai estar baixo? Isso é complicado? Talvez não. Mas se eu dosar ferritina e ela estiver baixa, aí eu preciso fazer uma reposição do estoque de ferro que tem naquele organismo. Né? E se ela tem alta, é bom?
se ela está muito alta? Não, ela pode indicar que tem um quadro inflamatório no fígado, por exemplo. Tá? Então, só pegando como exemplo o ferro, se eu puder fazer só um exame, eu não vou olhar ferro sérico, eu vou olhar ferritina, para saber como é que está o estoque do meu ferro. Com relação ao cálcio, é bom ele estar mais perto do limite mínimo ou do limite máximo no exame de sangue? É melhor ele estar perto do limite mínimo, porque o cálcio tem que estar no osso e não no sangue. Porque dependendo de como você realmente colocar esse cálcio no seu organismo, ele pode jogar para o sangue, como você disse, e trazer outros problemas. Então, referência de exame é algo perigoso da gente simplesmente falar, estou dentro da normalidade, está tudo certo. Estou normal no mínimo, está tudo certo. Estou normal no máximo, está tudo certo. Não é. Né? Por exemplo, né, desse complexo todo, a vitamina B12, ela é muito importante. A vitamina B12 ela só tem em alimentos de origem animal. Tá? Para uma pessoa que não consome alimentos de origem animal, ela ter padrões de B12 saudáveis, ela tem que ter uma cascata de suplementação cara e importante. Então, a vitamina B12 eu tenho que ter lá no alto, o cálcio mais para baixo, a vitamina D ali em torno de 60, 70, que muitos profissionais da saúde já consideram extremo, né, muito grande. E não é. Todo dia, Vanusa, tem informação nova. Eu acho que o profissional de saúde ele é sempre instado a estudar. E precisa estudar, precisa se atualizar para cuidar bem das pessoas. Pronto. Então, vamos chamar a atenção de quem está em casa agora, mostrando os alimentos no ar. Eu gostaria muito que os meninos pudessem focar o alimento no ar. Eu queria que você, para quem está em casa assistindo a gente, pudesse falar como a gente pode acrescentar os alimentos necessários para a gente ajudar na questão do cálcio. Alimento mesmo. O melhor alimento que tem é aquele que você descasca, não é o que você desembala. Certo. O alimento que você não sabe o que é, você não deveria comer. Certo. E o que é que você não sabe o que é? Quando você vai para a relação de ingredientes de um produto alimentício industrializado e tem lá aromatizante, corante, estabilizante, acidulante, se eu te perguntar a cor daquilo, você não sabe. Sim. Né? Se eu te perguntar se tem sabor, você não sabe. E você está comendo. Né? Você está colocando dentro do seu organismo, que são componentes que nunca fizeram parte da nossa evolução genética e que hoje estão presentes. Né? Então, tem a questão dos defensivos agrícolas que podem comprometer a qualidade do alimento, tem a poluição do ar, a poluição da água, né? Os tratamentos feitos na água que são necessários, mas que podem ter efeito colateral. Nossa, está tudo tão complicado, né? É complicado e não é. E não é. A gente tem que pensar assim, colocar o alimento que a natureza nos entrega é saudável. Qualquer coisa que a gente invente a partir daí, que a gente teve que transformar em farinha, que teve que assar, sovar, moer, que teve que fazer concentrado, né? Porque é muito diferente, por exemplo, você pega uma cana de açúcar, descasca ela e chupa ali um pedaço da cana. Outra coisa é você usar o açúcar concentrado já lá no final. Já tem uma diferença gigantesca. A pessoa pode falar, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Bom, esses alimentos que nós temos aqui na telinha, sim, né? Esses alimentos que nós temos na telinha, os meninos podem até mostrar enquanto a gente está conversando. Se possível for, o pessoal que está na suíte aí puder mostrar. Pronto, não precisa nem o Ed focar não. Deixa esses alimentos aí. Eu queria que você me falasse desses alimentos e como a gente pode acrescentá-los na nossa saúde. Pois no dia a dia. Todos esses alimentos que estão colocados aí, eles são adequados ao consumo. Certo. Todos eles. Todos eles têm a presença do cálcio. Tá? E aí a gente, felizmente, não está vendo nenhum produto processado. A exceção ali daquela uva, que tem o suco de uva integral, né, que das minhas investidas aí, que eu gosto de estudar, eu não recomendaria suco de nenhuma fruta, mas comer a fruta sim. Né, porque o suco da fruta, normalmente, ele tem menos fibra, ele tem mais açúcar por conta da quantidade. Mesmo sendo integral, esse suco integral que a gente compra tanto e toma no dia a dia. Por exemplo, se você tomar um copo de suco de uva integral, você está consumindo ali vários cachos de uva de uma vez só, rapidamente, que vai te levar a um pico de glicose alta, que vai aumentar um hormônio chamado insulina, e a insulina está presente em vários processos de saúde que levam a uma má qualidade da saúde. Quanto mais
insulina a gente tem expressado, pior a gente está expressando aí as doenças não contagiosas, as doenças crônicas não transmissíveis, né? Mas assim, neste quadro está tudo ótimo. O brócolis é rico em cálcio, o abacate, o amendoim, as nozes, como colocado ali, o mel é um alimento interessante também dentro de um contexto para uma pessoa que não tem... Será que o erro está que as pessoas comem demais uma determinada fruta? Todo dia eu vou comer só essa fruta, todo dia eu vou comer vou usar mel todos os dias só aqui. Será que não é porque as pessoas estão deixando de misturar os alimentos saudáveis? Será que está acontecendo o quê? O que eu penso? Você citou em algum momento a questão das crianças. Sim. Hoje em dia, tem um papel invertido, para a gente tentar entender. Hoje em dia a criança fala assim, eu quero comer tal coisa. E o responsável, a mãe, o pai ou quem cuida dela fala assim, essa tal coisa você pode comer pouco ou pode comer muito. Tá? E o detalhe deveria ser o contrário, né? Deveria ser apresentado para a criança o que ela pode comer. E aí ela decide se vai comer muito ou se vai comer pouco. Você vê que o papel está invertido. O papel está invertido. E aí, o que é muito comum, né? Vamos supor uma criança de 5 anos que vai para a escola. Ela leva um bolinho Ana Maria, empacotado, leva um Nescauzinho, né? Um achocolatado, né? Para a gente não precisar citar marcas, todo mundo sabe o que é. Né? Leva um achocolatado dentro da lancheira e leva uma fruta, uma maçã, por exemplo. Quando ela volta da escola, a maçã volta. A fruta volta. Então, a gente vai querer comer, né? A gente acha muito mais prático abrir um pacote de pizza congelada, colocar no micro-ondas, está resolvido. Uma lasanha congelada, bota no micro-ondas, está resolvido. Ao passo que da praticidade está custando a pessoa não quer pegar uma abóbora, descascar e colocar na cuscuzeira para fazer no vapor, enquanto frita uma carne ali com um pouquinho de sal apenas e faz uma refeição excelente, né? Talvez seja tão rápido quanto esquentar ali no micro-ondas uma massa congelada. Mas a gente está falando que é o conceito que muita gente até não gosta de utilizar, que é o conceito de comida de verdade. Porque muita gente fala assim, mas tudo é comida de verdade. Não é. Tá? Se a gente prestar atenção, Vanusa, a epidemia de diabetes, de obesidade, de síndrome metabólica, de doenças crônicas não transmissíveis, elas se intensificam nos últimos 50 anos, onde a gente tem a tal praticidade oferecida para a gente, né? Então vamos só reforçar o cuidado que essas pessoas têm que ter, tanto em tomar o cálcio quando não há necessidade, tem que ter muito cuidado relacionado a isso, e de uma certa forma se alimentar mais com o que está aí nas nossas mãos, né? A gente tem fatores que são controláveis, que eles são fáceis, em tese, né, de serem aplicados, que é o controle da ingestão de álcool e do tabagismo, né? Comer comida não processada, que faz parte da dieta, ter algum nível de atividade física, cuidar do sono, né, dormir cedo, acordar cedo, né, e não se automedicar, principalmente com as drogas, né, lícitas vendidas nas farmácias. Então, quando a gente tem esse comportamento bem organizado, a gente consegue ter saúde. Quando a gente se entrega ao controle remoto, aos lugares fechados que não tem a luz solar para a gente colocar ali, consome gordura feita a partir de grãos e de sementes, consome comida processada, rica em farináceos, por exemplo, e açúcar concentrado, a gente está buscando doença. Quando a gente abole isso, sobra uma infinidade de alimentos ainda para a gente poder ter acesso, né? Só que a gente pensa que vai dar trabalho e que não vai ser gostoso. Que no começo realmente nada se compara no nosso paladar a uma mistura de gordura e açúcar. Um sorvete, por exemplo, que não existe na natureza a junção de gordura e açúcar no mesmo alimento. E a gente inventou isso. E aí a gente não controla mais a saciedade, a gente come de forma constante e isso vai cobrar na nossa saúde. Bom, Júlio, eu acho que a gente conversou bem, explicou bem direitinho, só não vai cuidar da saúde realmente quem não quiser. Tem que dar o primeiro passo. Eu acho que a questão da informação é muito importante. É verdade. Só para a gente finalizar, eu sei que você tem sequência aqui, nosso tempo é curto, mas assim, a gente não presta atenção no nosso organismo e deveria prestar atenção no nosso organismo, tá? Então a gente tem
por exemplo, uma questão que eu ia falar é comida saudável. A pessoa fala para você, Vanusa, tem que fazer refeições saudáveis. Mas ninguém te explica o que é comer saudável. Isso vai ser um conceito seu, que você vai entrar na internet, quando você coloca comida saudável, aparece um monte de vegetal e apenas. Né? E não é isso. E a gente já trouxe profissionais aqui para falar justamente sobre a questão dos preparos, que também influenciam na hora de você se alimentar. Júlio, eu quero agradecer, tá? Desejar para você tudo de bom, 2024 cheio de muitas vitórias, e a gente te espera aqui em 2024 para falar de saúde. Estou sempre à disposição e é sempre uma satisfação muito grande para mim estar presente com você, que a gente já fez tanto trabalho junto. Verdade, é muito bom. E você, que a gente sabe que faz pratos deliciosos, também gostosos, e aí como nutricionista, pra gente é uma honra. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Eu tenho uma rede social da minha preferência, que é o @JúlioSantanaNutri, tudo junto, lá no Instagram. No link que tem no Instagram, ele leva diretamente para o meu WhatsApp, fala comigo diretamente, tá? E tem as outras redes sociais, e eu atendo também online, atendo em domicílio, atendo em 2 clínicas, 3 clínicas aqui em Teresina, e aí consegue me encontrar. Obrigada, tá? Gente, depois de ter conversado aqui com o nosso querido Júlio, trazendo essas dicas e informações a respeito do cálcio, tudo que a gente precisa dizer para você é que todo cuidado é necessário, mas que você realmente tem que se alimentar melhor. Nós temos, né? Porque quando a gente fala, eu tô falando de mim, tô falando de você, veja hoje os processos que eu tenho na minha saúde, né? Tô com um hipotiroidismo, a gente, queira ou não queira, a gente precisa se cuidar todos os dias, e é óbvio que isso não é só um ponto negativo, é um ponto positivo também, porque você vai passar a se cuidar mais, você vai ter alguns cuidados, você não vai exagerar, e a gente sabe que todo cuidado é pouco.